Ok, muito boa tarde. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais uma aula de soteriologia. Hoje nós estamos na aula 11ª, aula 11 de soteriologia, a doutrina da salvação. Temos essa aula e vamos ter algumas perguntas que eu vou passar provavelmente ainda na manhã de terça-feira para os alunos responder sobre todo esse período que nós estudamos sobre soteriologia, né? Então vou fazer um questionário e espero que vocês possam responder e possam ser todos aprovados. Amém? Sejam muito bem-vindos, alunos da África, nessa 11ª aula, os alunos do Brasil, sejam muito bem-vindos, realmente, teremos esta aula, mais uma aula e encerraremos o nosso período. Então, Deus é muito bom, Deus é gracioso para conosco e vamos orar para nós iniciarmos essa aula, ok? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder abrir sua palavra e poder pensar com o Deus de Israel, o nosso Deus, o nosso Pai. No nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós nos prostramos perante o Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela a obra consumada por Jesus Cristo no Calvário, que nos proporcionou livre acesso ao trono da graça. Oh, aleluia! Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor Jesus, o nosso Redentor, o autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco nesse momento, que nós possamos ser instruídos e ser usados para a glória do nosso Deus e nosso Pai, no nome glorioso de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Uau! Vamos lá, hein? Hoje nós vamos falar sobre a santificação e vida cristã, A santificação e vida cristã. Nós vamos falar um pouco sobre a santificação como um processo progressivo e contínuo, mas também vamos falar da salvação como algo posicional, no momento, a santificação como algo posicional, no momento que nós nascemos de novo. Então, para começar, a santificação é o processo progressivo e contínuo, capacitado pelo Espírito Santo, que transforma o caráter do cristão, separando-o do pecado e moldando a imagem de Cristo Jesus, após a justificação. Nós falamos aqui nesse período sobre a nossa garantia de salvação, que eu falei na aula anterior. Nós fomos salvos pela graça de Deus, fomos redimidos, comprados no mercado de escravidão do pecado, e não somos mais passíveis de venda. Número 1, nós fomos justificados por meio da graça de nosso Deus. Nós não merecemos. Nós que éramos injustos, por causa da obra consumada do justo Jesus Cristo, nós fomos justificados. Fomos declarados justos diante de Deus. Nós fomos regenerados, lavados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que nos purificou e que purifica a nossa consciência de obras mortas. Fomos, então, redimidos, fomos justificados, fomos regenerados e também fomos santificados, que é a aula de hoje. Santificados também por meio da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Então, este é um princípio que todos nós, como filhos de Deus, devemos considerar. A nossa santificação posicional e a nossa santificação progressiva. Posicional
fomos crucificados com Cristo, Romanos 6,6, fomos mortos com Cristo, Romanos 6,8, fomos sepultados, ressurretos com Cristo, Romanos 6,4, e agora Gálatas 2,20, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Então fomos santificados, declarados santos, por meio da obra de Jesus no Calvário. Então, a santificação, a progressiva, envolve a cooperação humana, mas não está baseada no mérito, e sim através da palavra e oração, e luta constante contra a natureza caída, pecaminosa, culminando apenas na glorificação. E nós vamos falar sobre isso nessa tarde. O crescimento distinto da salvação. Então, essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha o que está escrito. Versículo 3. Versículo 7, 3 e 7. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda prostituição. Versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, nós que fomos redimidos, justificados, regenerados, nós fomos santificados. E essa é a vontade de Deus para nossas vidas. A nossa santificação posicional, somos santos, separados para Deus. Santos que significa separados para Deus. No momento que nós nascemos de novo, nós fomos separados para Deus. No momento que nós nascemos de novo, fomos separados para Deus. E depois de termos separado para Deus, nós que fomos crucificados com Cristo, mortos com Cristo, sepultados e ressurretos com Cristo, nós somos chamados, no final do versículo 4 de Romanos 6, a andar em novidade de vida. Uma vida nova, de qualidade diferente da vida que nós andávamos anteriormente, antes de conhecer Jesus. Então Deus fez tudo novo. Uma vida nova, um começo novo. Um começo é novo. Uma esperança nova, uma viva esperança, como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Então, nós somos chamados a viver, diariamente andar em novidade de vida, cada dia mais sendo santificados. E a santificação progressiva vem através de uma submissão à palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, o agente, a terceira pessoa da Trindade, vai usar a palavra de Deus para nos transformar de dentro para fora. De dentro para fora. Não de fora para dentro. Temos que ter cuidado com o legalismo. Tem muitos irmãos legalistas. Fica falando não pode, não pode, não pode, não toque, não faça aquilo outro, como doutrina e preceitos de homens. Como está escrito em Colossenses capítulo 2. Vou ler para os irmãos. Colossenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20 a 23. Está escrito: se morreste com Cristo, não é o que nós falamos? Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseie isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo,
é de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, tem muitos irmãos legalistas. Não toque nisso, não faz aquilo outro, não fala aquilo, não fala aquilo, como doutrinas e preceitos de homens. Nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Aí você fala, pastor, então, se nós estamos debaixo da graça e não da lei, então podemos pecar, podemos fazer isso, aquilo, outro. Paulo refuta esse pensamento. Há uma refutação sobre esse entendimento. Em Romanos capítulo 6, eu gosto muito de Romanos capítulo 6, né? Romanos capítulo 6, versículos 14 e 15, está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Olha o que Paulo fala. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Olha como Paulo refuta. De modo nenhum. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereçais como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a vida, a justiça? Aqui, havemos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? Paulo refuta, de modo nenhum. De modo nenhum. Então, a vontade de Deus, nós que já fomos posicionalmente santificados, Colossenses 3, 3, 4, escondido em Cristo e Cristo em Deus, e quando Ele manifestar, nós vamos manifestar com Ele glória e poder. Está escrito, Colossenses 3, 3, 4. Nós que posicionalmente fomos santificados, é a vontade de Deus, a nossa santificação progressiva. Abrindo mão do pecado e submetendo a palavra de Deus e andando em novidade de vida. A santificação posicional, Hebreus capítulo 10, versículo 10. Hebreus 10, versículo 10 está escrito. Hebreus capítulo 10, versículo 10 está escrito: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Fomos santificados, separados para Deus, uma vez por todas. Aqui no capítulo 9 de Hebreus, versículo 26, fala uma vez para sempre. No versículo 28, uma vez para sempre. No capítulo 10, versículo 10, uma vez por todas. Capítulo 10, versículo 12, um único sacrifício. Versículo 14, uma vez para sempre. Versículo 16, né? Uma vez para sempre. Uma única oferta. Para sempre. Jesus morreu a nossa morte, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Ô glória! Ô glória! Então, posicionalmente, santos, separados para Deus. Separados para Deus. Aí você fala, pastor, mas como pode ser isso? Como significa isso? Olha, lembra de 1 Coríntios capítulo 1? A igreja de Corinto estava numa região onde tinha adoração à deusa Eufradite, a deusa do amor. E as pessoas cultuavam essa deusa no templo, tendo relação sexual. Então, e esse templo ficava em Corinto. E muitas pessoas estavam nascendo de novo e fazendo parte da igreja de Corinto. E na igreja de Coríntios tinha muitos problemas. Tinha divisão. Uns falavam, eu sou seguidor de Apolo, eu sou seguidor de Paulo, eu sou seguidor de Pedro. E aqueles que se achavam melhor, eu sou seguidor de Jesus.
Sabe, havia muita divisão na igreja. Tinha problemas de imoralidade. 1 Coríntios capítulo 5, imoralidade tal, como nós já falamos aqui. Tinha problema na ceia. Tinha os ricos, levavam o vinho, levavam pão e comia, tudo, enquanto o pobre ficava chupando o dedo. Tinha problema na ceia. E Paulo vem tratando cada assunto desse. Mas sabe, as pessoas, os crentes de Coríntios, quando Paulo escreve a primeira carta, olha que fantástico, no capítulo 1, de Coríntios, versículo 2, Paulo fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Eles tinham problemas. Sim, quem não tem problema? Todos tinham problemas. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está falando, olha, os coríntios, que tinham muitos problemas, Paulo fala, aos santificados, vocês são santos, vocês foram separados para Deus. Essa é a santificação posicional. Somos santos por chamamento, separados para Deus. No momento que nós nascemos de novo, fomos separados para Deus. Você, nascida de novo, foi separado para Deus. Agora, a santificação progressiva, aí é outro assunto que nós vamos falar daqui a pouco. O ponto-chave aqui de Hebreus 10:10, sobre a santificação posicional, né? O fundamento único. A santificação não é mérito humano, mas baseada na obra consumada por Jesus, uma vez por todas, uma vez para sempre. O resultado de uma vontade. O versículo afirma que temos sido santificados através da vontade de Deus. E esta é a vontade de Deus para nossas vidas. Aí vem a santificação progressiva. A vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. É saber o que é certo fazer e fazer o que é certo e fugir de toda aparência de mal. Quando nós submetemos a palavra de Deus, né, e temos discernimento do Espírito Santo do que é certo e errado, e fazemos o que é certo e não o que é errado, revela o caráter de Cristo. E nós, nesse tabernáculo aqui, o nosso corpo, tabernáculo do Espírito Santo, Deus habita em nós, que somos nascidos de novo. Deus estabeleceu um sacrifício único, o sacrifício de Jesus na cruz. O aperfeiçoamento permanente. Embora a santificação prática, a progressiva, seja um processo, a posição de cada um de nós, nascido de novo, crentes em Cristo Jesus, é perfeita e definitiva. Por quê? Fomos redimidos, fomos justificados, fomos regenerados e fomos santificados. Nós somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. E essa é a diferença da lei. Diferente dos sacrifícios e rituais do Antigo Testamento, que eram repetidos, o sacrifício de Cristo remove pecados de forma permanente. E ele não morreu só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. Nós já vimos isto aqui em 1 João capítulo 2, versículo 2. A questão, o que leva a pessoa para o inferno, não são os seus pecados. Se fossem os pecados, ninguém seria salvo. Ninguém. Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. O que leva o homem para o inferno é a rejeição daquele que pagou um preço alto pelos pecados. Jesus Cristo. O sangue dele derramado uma vez por todas. Uma vez para sempre. Uma vez é única.
Então, a nossa santificação posicional, ela é real e definitiva. Somos santos por chamamento, separados para Deus. A santificação posicional é a base segura da nossa salvação. Fomos separados para Deus e, por meio do sangue de Jesus, somos considerados santos perante Ele. Separados, santos perante Ele. Agora, sobre a santificação progressiva. Em 2 Coríntios capítulo 3, olha comigo lá, 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, está escrito: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Somos transformados de glória em glória. A santificação progressiva, com base aqui em 2 Coríntios 3,18, é o processo contínuo e gradativo pelo qual o crente é transformado à imagem de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. O versículo aqui destaca que, ao contemplarmos a glória de Deus, com o rosto descoberto, lembra de Moisés? Lá em Êxodo. Quando ele foi ver a glória do Senhor, o Senhor passou de costa, porque Moisés não podia contemplar o rosto do Senhor. E Moisés ficou brilhando, o rosto dele ficou brilhando o tempo todo. Sabe? A presença de Deus, os judeus não podiam vê-lo. Só o sumo sacerdote, descendente de Arão, entrava no Santo dos Santos uma vez por todas, onde estava a glória do Shekinah, a presença de Deus, aquela fumaça que enchia o Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano. Mas agora, com a morte de Jesus Cristo no Calvário, o nosso sumo sacerdote, que não segundo Levi, não segundo Levita, mas sim segundo Melquisedeque, o rei justo, segundo o rei justo, Salmo 110. Jesus não é segundo a ordem de sacerdócio levítico, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, esse personagem que ela aparece e ele some ali da Bíblia. Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. O rei Melquisedeque, justo, o rei justo. Então, nós temos hoje, o véu foi rasgado de alto a baixo quando Jesus se entregou ali na cruz do Calvário por nós. O véu foi rasgado. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Hã? Aleluia! Ô glória! Ô glória! Hã? Nós podemos contemplar a presença de Deus. Nós podemos chegar diante do trono da graça pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemos, pois, confiantemente junto ao trono da graça para encontrarmos socorro em ocasião oportuna. Ô glória! Hã? Podemos chegar confiantemente, nós podemos chegar à presença do Senhor, não há impedimento. O sangue de Cristo foi e será eternamente suficiente para nos garantir vida eterna com Deus. Fomos salvos e salvos para sempre, eternamente. Nada, nem altura, nem profundidade, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nada
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 28 até o versículo 35. Ô glória! Hã? Hoje eu estou animado, irmãos. Deus é bom demais. Aleluia! Deus é muito bom. E assim, o versículo destaca que ao contemplarmos a glória do Senhor com o rosto descoberto, somos moldados interior e exteriormente, passando por uma transformação contínua de glória em glória. De glória em glória. Ação contínua de glória em glória. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre Opa. contemplar a glória. Meu celular tá trabalhando ali sozinho. Né? De glória em glória. Ação contínua. A transformação não ocorre de uma só vez, mas é uma jornada contínua. Quanto mais nós submetemos a palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai nos transformando de dentro para fora. Essa é a santificação progressiva. À medida que o cristão amadurece, ele reflete mais intensamente a santidade, graça e caráter de Cristo. O papel da contemplação. A transformação é resultado de contemplar a glória de Deus, o que implica intimidade em oração e submissão à palavra de Deus. Refletimos e contemplamos, né? Refletimos e contemplamos a presença de Deus. E o agente de tudo isso é o Espírito Santo. A mudança não ocorre por força humana, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Uau! O Espírito Santo que nos selou no momento que nós nascemos de novo. O Espírito Santo que nos constrange quando nós erramos o alvo. O Espírito Santo que perscruta as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:11. E perscruta a nossa profundidade. O Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós mesmos não sabemos orar. Romanos 8:26. Esse Espírito Santo é o agente que usa a palavra de Deus para nos transformar de dentro para fora, de glória em glória. O rosto descoberto. Livres para a liberdade. Para a liberdade. Para a liberdade. Foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Não somos mais passíveis de venda, fomos libertos do escravo, como escravo do pecado, não seremos nunca mais. Fomos libertos da escravidão do pecado. Libertos para a liberdade. Diferentemente de Moisés, que cobria o rosto, eu falei aqui, os cristãos, nós nascidos de novo, temos livre acesso direto a Deus, permitindo que a glória de Deus incida sobre eles e os transforme sem barreiras. E o objetivo final, a santificação visa nos tornar mais semelhante à imagem do Filho de Deus, expressando santidade e propósito em atitudes e caráter. Esta é a vontade de Deus para nossas vidas, a nossa santificação, a santificação progressiva. Somos santificados posicionalmente, eternamente. Mas aqui, enquanto estivermos na terra, somos santificados. Tem uma progressão de quanto mais nós submetemos a palavra de Deus. E esta é a vontade de Deus para nós. Em resumo, 2 Coríntios 3:18 ensina que a santificação progressiva é a mudança constante interna do crente em Cristo. E ela é motivada pela intimidade com Deus, operada pelo Espírito Santo, quando nós submetemos a palavra de Deus, transformando nossa natureza humana para refletir a glória divina. A glória divina. E isso nos faz andar no Espírito, andar em novidade de vida. Gálatas capítulo 5, olha comigo Gálatas.
Gálatas capítulo 5, versículo 16, está escrito: digo, Paulo falando, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Olha o que eu estou falando para você, Paulo está dizendo. Andai-vos no Espírito. Andai-vos no Espírito. Andar no Espírito significa viver guiado pelo Espírito Santo, permitindo que ele controle ações e pensamentos, o que anula os desejos da carne. É uma escolha diária de submissão a Deus, resultando no fruto do Espírito: amor, paz, domínio próprio, alegria, sabe? Em oposição às obras da carne, como imoralidade, ódio e orgulho. E os aspectos principais de andar no Espírito, né? Tem um conflito entre carne e Espírito, no versículo 17 aqui de Gálatas 5, está escrito: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Lembra que Paulo disse em Romanos 7? Eis que o fazer o bem está em mim, não o realizar. Paulo chegou a uma conclusão: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Mas no versículo 26 ele disse: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos submeter ao Espírito Santo, andando no Espírito, tendo discernimento do que é certo e submetendo a palavra de Deus, pedindo orientação ao Espírito Santo para que nós possamos fugir de toda aparência de mal. E sabe, andar no Espírito, irmãos, não é a ausência de tentação, mas a vitória sobre ela através do poder de Deus. É uma ação prática. Implica não satisfazer as concupiscências, os desejos desenfreados da carne. E o fruto do Espírito que nós já falamos, estudamos em pneumatologia, né, de Gálatas 5, versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito. O resultado é uma transformação de caráter e conduta, produzindo amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a liberdade. Quem é guiado pelo Espírito não vive debaixo de condenação, pois vive conforme a vontade de Deus. Vive conforme a vontade de Deus. Como andar no Espírito? Efésios fala. Paulo disse, para nós andarmos. Capítulo 4 de Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em vós. Paulo disse que andeis de modo digno da vossa vocação. Nós fomos santificados posicionalmente e agora Deus nos convida a uma santificação progressiva, diariamente. É uma ação prática. E vai gerar fruto, liberdade. Devemos reconhecer a necessidade de depender totalmente de Deus, não da própria força, não do próprio mérito, não por força nem violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6.
crucificar a carne, fomos crucificados com ele. Tomar a decisão de rejeitar atitudes egoístas e pecaminosas. Viver uma nova vida. Deixar-se guiado pelo Espírito Santo nas escolhas diárias. Pedir orientação ao Espírito Santo nas nossas escolhas. E sabe, amados irmãos, quando nós erramos, nós não perdemos a salvação. Nós perdemos a comunhão com Deus. E quando nós insistimos no erro, Deus nos disciplina como pai, disciplina o seu filho. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, olha comigo. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Está escrito: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, porque nós somos filhos de Deus, se nós mantemos o erro, continuamos no erro, Deus vem com a disciplina. E a disciplina não é para nós pagarmos o pecado. Porque Jesus já pagou. A disciplina é para nos restaurar nossa comunhão com Deus. Para que nós possamos voltar para Deus. Para que nós possamos viver uma vida santificada diante de Deus. Orando, lendo a palavra. Às vezes vamos errar. Claro que vamos. Mas nós confessamos, sacudimos a poeira e levantamos e seguimos em frente como se nunca tivéssemos pecado. Porque a obra consumada por Jesus nos garante isto. O sangue precioso de Jesus foi, é e será eternamente suficiente para nos perdoar. Então, Hebreus 12, 6 ensina que a disciplina divina não é punição vingativa, mas uma prova de amor paternal, visando o amadurecimento espiritual e a santidade do crente. Deus corrige os que ama, comparando a disciplina à educação de um pai amoroso, para evitar o erro e produzir fruto pacífico de justiça. Os principais pontos sobre disciplina e crescimento de Hebreus 12, 6. Evidência do amor e filiação. Se nós não somos filhos, logo não vem disciplina. Mas como filhos, vem a disciplina. Não para pagar pecado, lembra? Porque o pecado já foi pago pelo sangue de Jesus na cruz. Mas sim, para restaurar nossa comunhão com Deus. A disciplina divina confirma que somos tratados como filhos legítimos de Deus e não bastardo. A falta de correção indica a ausência dessa relação paternal. Finalidade educativa e transformadora. A disciplina é para o nosso bem, visando a participação na santidade divina e o crescimento espiritual. A disciplina não é para pagar por pecado, como eu já falei, mas para restaurar a comunhão com Deus. Lembra do filho pródigo? Ele pegou a parte da sua herança e foi gastar o dinheiro com mulheres, com bebidas, e gastou o dinheiro todo e ficou sem nada. O que aconteceu? Os amigos que antes comiam na mesa dele viraram as costas para ele. As mulheres abandonaram ele. Ele ficou sozinho neste mundo tenebroso. E o que o filho pródigo disse? Eu vou arrumar um trabalho. E ele foi trabalhar no chiqueiro cuidando de porcos. E quando você está trabalhando no chiqueiro, cuidando de porcos, você vai ficar fedendo. Sabe? E uns dias você acostuma com aquele fedor. E quando você pode tomar banho e tudo, mas fica aquele cheiro impregnado na sua pele. Você sai na rua, as pessoas chegam para você, tá fedendo. E aquele filho pródigo falou, olha, eu vou tomar uma decisão, os empregados do meu pai, eles são bem cuidados. Eu vou ter com meu pai e vou pedir perdão para o meu pai. E ele decidiu voltar, regressar. E de longe o pai dele o viu. De longe o pai dele o viu. O que o pai dele fez? Não.
o pai dele correu, foi correndo de encontrar com o filho com os braços abertos. Ele foi correndo encontrar com o filho de braços abertos. E o filho falou: pai, eu pequei contra o Senhor e contra os céus. E o pai disse: mata o melhor cordeiro. Faz uma festa, tira essa roupa suja, põe umas vestes limpas. Dá um banho nele, põe um vestes finas, vamos fazer uma festa. Porque esse meu filho estava morto e ressuscitou. Ele estava perdido e foi achado. Oh, amados irmãos, a disciplina é para restaurar nossa comunhão com Deus. E não para que nós paguemos pelos nossos pecados. Porque Jesus já pagou na cruz do Calvário. O processo da correção, no momento, muitas vezes parece que é dolorosa, e é dolorosa às vezes. E não parece motivo de alegria, mas sim de tristeza. Depois produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados por ela. Foco no crescimento é o treinamento gracioso de Deus para moldar o caráter dos seus filhos, alinhando a vida do crente com a vontade divina. E sabe, é uma diferença quando vem a disciplina com a raiz da amargura. A disciplina para restaurar nossa comunhão com Deus. E quando nós estamos amargurados com amarguras, muitas vezes nós não esquecemos e sofremos. A disciplina, quando recebida com perseverança, produz crescimento, ao contrário de uma raiz de amargura que contamina e afasta da graça de Deus. E o exemplo é Esaú. Lembra de Esaú? Esaú, vou apagar aqui. Esaú, ele foi o filho primogênito, né? Ele é gêmeo com Jacó, mas ele saiu primeiro, então ele é o primogênito, ele é o herdeiro da primogenitura, das bênçãos materiais, das bênçãos espirituais, sabe, como patriarca. Ele era o herdeiro. Mas o que Esaú fez? Ele vendeu sua primogenitura, opa! Por um guisado de feijão. Ele vendeu a sua primogenitura. E Jacó passou a perna em Esaú. Em Gênesis 27, versículo 41 a 45, Esaú ficou com muita raiva, com amargura. O R que não sai. Com a amargura. Ele disse: vem tempo que meu pai Isaac vai morrer. Então eu vou matar Jacó. Ele prometeu: vou matar Jacó. E Jacó, sabendo disso, o que ele fez? Em vez de encarar as consequências do que ele tinha feito, o que Jacó fez? Fugiu! Picou a mula! Fugiu! Orientado pela sua mãe, Rebeca, Jacó fugiu. Ele foi. Vamos ver aqui a tripinha aqui de Israel. Tem o Egito, o rio Eufrates, e aqui tem Arã. Padã, Arã. Aqui em cima, quem morava aqui? Em Padã Arã, quem morava? O irmão de Sara. O irmão de Rebeca, irmãos. Irmão de Rebeca. Gênesis 25. Labão, irmão de Rebeca. Tio de Esaú e Jacó. Jacó fugiu para Padã Arã. No caminho, no capítulo 28, no final do capítulo 27, tem um versículo mais triste da Bíblia. No capítulo 27 de Gênesis, eu vou abrir aqui com vocês, é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Capítulo 28, perdão, 28 de Gênesis. Capítulo 28.
Jacó, fugindo de Esaú, ele para em Betel. Versículo 13 a 17. E aqui tem um versículo que é mais triste. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor. Deus falando para Jacó: Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que lhe tenho referido. Agora é o versículo mais triste da Bíblia aqui, um deles. Versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Na verdade, o Senhor, meu Deus, estava aqui neste lugar e eu não sabia. E eu não sabia. Às vezes, Deus está contigo em um lugar, em uma situação, e passa despercebido de você, porque você está centrado no natural e não na vertical, no espiritual. Versículo 17, e temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Então, Jacó foi para Parã, e lá ele ficou 20 anos, 21 anos. E depois de 20 anos, Deus manda Jacó voltar para a terra prometida. E aí, o que Jacó faz? Ele volta com riquezas. E ele manda os seus servos encontrar com Esaú. E falar com Esaú que ele estava vindo. Ele teve medo de Esaú, porque Esaú falou 20 anos atrás, com amargura, queria matar Jacó. E foram avisar para Esaú que Jacó estava voltando para a terra. Aí o que acontece? Esaú foi encontrar com Jacó com 400 homens de guerra. Aí os servos que Jacó mandou chegaram até Esaú e falaram: olha, fomos, e Esaú vem encontrar contigo com 400 homens de guerra. Capítulo 32 de Gênesis, versículo 6. No versículo 7, então Jacó teve medo. Mas dessa vez Jacó não fugiu. Jacó orou, buscou a presença de Deus. E no capítulo 32, aqui no final, versículo 27, 28, Jacó lutou com Deus e prevaleceu. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Quando a Bíblia trata de Jacó, trata da descendência natural. Quando fala de Israel, fala do povo espiritual. Aí, Jacó vai encontrar com Esaú. Mas mesmo assim, Jacó tenta dar um jeito. Ele manda presentes, coloca presentes para dar presente para Esaú na frente, coloca seus filhos na frente, seus servos na frente, depois ele coloca seus filhos lá atrás. Ele faz um desfile para encontrar com Esaú. E Esaú chega. E o que Deus faz? Deus muda o coração de Esaú. Um coração amargurado, um coração de ódio. Deus mudou o coração de Esaú para um coração amoroso. E no capítulo 33, quando Esaú chegou até Jacó, no versículo 4, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe o pescoço e o beijou, e choraram. No versículo 20, levantou Jacó um altar e clamou ao Deus de Israel. Ao Deus de Israel. Então, Deus é poderoso para mudar um coração amargurado para um coração amoroso. Deus pode. Então, essa é a diferença entre a disciplina, que é para restaurar a comunhão, com a amargura, que às vezes a pessoa leva tempo. Então, quanto mais tempo passa, mais amargurado fica. Por isso, precisamos
submeter à palavra de Deus e permitir que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Aí nós teremos o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, domínio próprio, para seguir em novidade de vida. A produção de frutos como resultado não causa. Em João capítulo 5, vou apagar aqui de novo. João capítulo 5. Em João capítulo 15, perdão. No Evangelho de João capítulo 15. Versículo 5. João 15, versículo 5, Jesus disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer sem mim. Em João 15, versículo 5, né? Aqui Jesus é a videira, nós somos os ramos. E nós permanecemos nele. Né? Porque sem ele nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Isso destaca que a produção de frutos é uma consequência natural e orgânica de estar conectado a Jesus Cristo, a videira, e não uma causa para obter a salvação ou o amor de Deus. Ali está falando de comunhão. Estamos conectados com Cristo e Ele está conectado em nós. Nós somos um edifício espiritual. Jesus é a pedra angular que dá todo o suporte para cada um de nós. Então, permanecer é a causa. Frutificar é o resultado. A ordem de Jesus é permanecer, conectar-se, depender, confiar. O fruto é o resultado espontâneo dessa conexão, não um esforço mecânico ou obra própria. Sem ele, nada podeis fazer. A frase, sem mim, nada podeis fazer, sublinha que qualquer fruto produzido fora dessa conexão não tem valor espiritual, tornando a produção um subproduto da união com Cristo. A ação do agricultor, o pai, a produção de frutos é facilitada pelo pai. O agricultor que poda, os ramos para que produzam ainda mais frutos, indicando que a frutificação é um processo guiado por Deus. O que são os frutos? Nós já falamos, vocês estão estudando pneumatologia, né? Vocês viram os frutos do Espírito ali de Gálatas, capítulo 5, né? Os frutos mencionados no contexto incluem o fruto do Espírito, caráter semelhante ao de Cristo e a obediência aos seus mandamentos. Em resumo, o discípulo não produz fruto para ser amado ou ser salvo, mas produz fruto porque já está amado e salvo, unido à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Nós já estamos unidos a Jesus Cristo. Então, amados irmãos, quanto mais nós submetemos a palavra de Deus, fugindo de toda aparência de mal, mais fruto vamos dar. Em Salmos capítulo 1, vou ler para os irmãos, Salmos capítulo 1, versículo 1 a 4 está escrito: Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Olha, esse é o processo da santificação. Quanto mais submetemos a palavra de Deus, mais ele vai nos transformando de dentro para fora. Não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, nós fugimos de toda aparência de mal.
Nós vamos meditar na palavra de Deus dia e noite, porque aí há mudança de vida, há, sabe, a graça, a misericórdia, a perdão, a direção e o fruto. Mesmo que em tempos de sequidão, Jeremias 17, versículos 7 e 8, aqueles que confiam no Senhor, né? Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, ele é como árvore, plantada junto às correntes das águas, que mesmo no tempo de sequidão, mesmo no ano de sequidão, suas folhas permanecem verdes e ele continua dando frutos. Então, esse é o resultado de cada um de nós, quando nós, na santificação progressiva, quanto mais submetemos a palavra de Deus, vamos gerar frutos, e frutos que permanecem para sempre, mesmo que estejamos em um ano de sequidão, mesmo que pareça não ter água, nós somos como árvore plantada junto às correntes das águas. Nossa folha não murcha, e tudo quanto fizermos, seremos bem-sucedidos, porque essa é a promessa do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso que nos amou e nos ama em Jesus Cristo, o nosso Redentor. Então, amados, fomos redimidos, comprados no mercado de escravidão do pecado e não somos mais passíveis de venda, é a palavra lutrol no grego. Fomos justificados, declarados justos, mediante a obra consumada por Jesus. A ressurreição de Cristo é a prova que a obra consumada foi aceita. A nossa justificação veio através da obra da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E a justiça de Deus foi imputada em nós que éramos injustos. Agora nós somos justos diante de Deus. Então fomos redimidos, justificados, regenerados, lavados pelo sangue de Cristo, feitos novas criaturas, filhos de Deus, herdeiros em Cristo Jesus, embaixadores de Cristo, pedra no edifício espiritual, parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tito 2, versículo 14. E agora, nós fomos santificados, posicionalmente santos, separados para Deus, santos, chamados para ser santos, separados para Deus. Fomos crucificados com Cristo, mortos com Cristo, sepultados com Cristo. Não mais nós vivemos, Cristo vive em nós. Então fomos santificados, posicionalmente santos. E nós somos chamados à santificação diária. Quanto mais nós submetemos a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos transformando de dentro para fora. De dentro para fora. Nós vamos tendo novos começos em áreas das nossas vidas que estavam paradas. Nós vamos desfrutando da liberdade que Cristo nos libertou. Nós vamos desfrutando das misericórdias do Senhor que renovam cada manhã e renovarão cada manhã das nossas vidas. Nós vamos desfrutando da presença de Deus, porque o véu que separava não separa mais. Temos livre acesso ao trono da graça. Nós podemos orar na certeza que Deus ouve, Deus responde e Deus faz acontecer. Deus pode mudar o impossível, tornar possível diante dos nossos olhos, porque Deus pode. Há algo demasiadamente impossível que Deus não possa fazer? Não, não há, disse Jeremias 31. Então, nós temos todas as promessas, nós temos a graça de Deus, nós temos o amor incondicional, nós temos a garantia de vida eterna com Deus. Quando pecamos, perdemos a comunhão com Deus e não a salvação. E quando nós confessamos, a comunhão é restaurada. E nós andamos em novidade de vida, porque nós fomos separados para Deus. Nós somos santos por chamamento. Nós não depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Depende unicamente da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Nós temos a garantia de vida eterna. Desfrute dessa vida. Desfrute da presença de Deus. Desfrute do seu Redentor, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Aleluia! Ô glória! Ok, amados. Vamos orar para a gente terminar nessa aula. Vamos
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Ó Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela obra consumada por Jesus no Calvário. Obrigado porque a sua justiça foi satisfeita ali na cruz. Fomos redimidos, fomos reconciliados, fomos justificados, fomos regenerados, fomos santificados. Nós temos a garantia de vida eterna, somos novas criaturas, somos herdeiros com Cristo, esperando aquele grande dia que o Senhor virá nos buscar nos ares. Ô glória! Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, capacita cada aluno, dá sabedoria, dá discernimento, para que eles possam desenvolver, ó Pai, de um dia a dia a salvação deles, a santificação, essa salvação que já foi consumada no Calvário e é garantida por meio da sua palavra. Nós colocamos cada aluno, cada familiar de cada aluno da escola bíblica diante do trono da graça e pedimos uma cobertura espiritual, que o Senhor estenda as suas mãos com graça, com misericórdia, com perdão, com direção, com provisão, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós oramos e agradecemos. Amém.